Ontem, dia 11 de julho, o senador Randolph Rodrigues fez uma entrevista coletiva e acusou o governo de Jair Bolsonaro de golpe de Estado e tentar enfraquecer as instituições através de escutas clandestinas e espionagens de adversários políticos, jornalistas e membros do judiciário. Segundo Randolph, esse é o maior ataque contra a democracia e o Brasil esteve muito perto de uma ditadura. Ontem a Polícia Federal prendeu suspeitos de uma organização criminosa no governo Bolsonaro onde espionava aniversários políticos e jornalistas e membros do Supremo Tribunal Federal com o intuito de plantar notícias falsas nas redes sociais. Veja a coletiva na íntegra, então esquece de curtir e compartilhar o canal. Hoje pela manhã a Polícia Federal deu cabo de mais uma etapa da operação que investiga a organização de um aparato criminoso de monitoramento durante o governo anterior. As informações que todos vocês já devem ter dão conta que entre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que foram monitoradas estão autoridades do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado e membros do Parlamento. Entre os monitorados do Parlamento encontram-se aliados, próprios aliados do governo anterior e, sobretudo, o núcleo dirigente da então CPI da Covid. Essas informações desta operação do dia de hoje da Polícia Federal só confirmam o que nós anteriormente apenas denunciávamos. Durante o período anterior se montou um aparato repressivo com a intenção clara de romper o Estado democrático de direito e que entre gravíssimos crimes cometidos estava a violação da intimidade privada de opositores do governo. Isso também só reafirma que o que tenho dito frequentemente, a eleição do presidente Lula, mais do que a eleição de um candidato em um pleito presidencial, foi um movimento de salvação da democracia brasileira. O fato dos dirigentes da CPI da Covid terem sido monitorados, além de mim, dos colegas senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, só traz também à cena um caráter trágico. Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime. Além disso, as revelações também se revertem agora com a liberação do sigilo das investigações. As revelações que temos revertem de uma gravidade cada vez maior. Existia uma sintonia fina entre a atuação do Gabinete do Ódio contra os membros da CPI da Covid e a atuação do aparato do Estado brasileiro, do aparato da Agência Brasileira de Inteligência. Chamo a atenção de todos às páginas 164 e 165 do relatório da Polícia Federal, que ilustram o que estou dizendo. Entre os monitoramentos de mim, de parlamentares que dirigiam a CPI da Covid e dos assessores, se teve o monitoramento do chefe do meu escritório em Macapá, o professor Charles Chelala. Nas páginas do relatório, lá é descrito exatamente o seguinte: não tendo sido possível encontrar qualquer coisa que desabonasse ou que nos atacasse, eles se dedicaram à produção de uma fake news, que na época foi amplamente veiculada e chegou várias vezes a estar entre os trend topics do Twitter, alegando um eventual crime ao professor Charles Chelala, de forma que pudesse nos envolver.
Nós estamos, então, diante do que eu considero que é o mais grave crime contra as instituições democráticas brasileiras e o maior aparato de espionagem contra a vida privada de cidadãos que se tem notícia na história nacional. E repito, esses fatos de hoje, a revelação do relatório, só dá conta que a democracia brasileira não esteve simplesmente sob ameaça no período anterior. O aparato democrático foi rompido. O aparelho do Estado foi utilizado para monitorar cidadãos e para tentar intimidar a oposição ao regime anterior. E mais e além disso, a continuação do regime anterior representaria, por tudo que nós já sabemos, a ruptura em definitivo da democracia brasileira. Eu creio que as revelações do dia de hoje são, sobretudo, pedagógicas, para que os brasileiros sempre lembrem do que ocorreu no país entre 2019 e 2022. E, sobretudo, que a sociedade brasileira esteja atenta para que isso não ocorra. Quanto às investigações, eu espero que elas ocorram com a tranquilidade necessária, sendo garantido o direito à ampla defesa e contraditório a todos os acusados, mas um crime dessa gravidade não pode deixar de ser apurado com o rigor necessário e punido com o rigor que o Estado democrático de direito assim pede. Você já avalia alguma frente jurídica, alguma providência concreta, enquanto núcleo também da CPI, algo em conjunto, por exemplo? Eu conversei hoje com a senadora Mara Aziz, nós só vamos acompanhar as investigações, o desdobramento das investigações, como vocês podem ver com a abertura do sigilo das investigações no dia de hoje, pode também perceber que os que monitoraram fracassaram em suas ações de tentar encontrar algo que atentasse contra a reputação da cúpula dirigente da CPI da Covid. Repito, isso só mostra o quanto grave foi o que ocorreu. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. Nós vamos aguardar. De minha parte, não penso em nenhum, embora viesse a ter direito a entrar com ação indenizatória contra a União, de minha parte, não quero dar esse trabalho à União, nem responsabilizar os cofres públicos. De minha parte, eu creio que a opinião também dos demais membros da CPI, dos demais membros da cúpula dirigente da CPI, é que a investigação prossiga, reitero, seja garantido o direito à ampla defesa e contraditório aos investigados, mas, sobretudo, que sejam punidos com o rigor que a democracia exige, pela gravidade dos fatos do que ocorreu. O que o senhor espera do deputado federal Alexandre Ramagem, né, que agora, inclusive, é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro? O que se espera dele? Primeiro, espero que ele se defenda. Os autos das investigações que são liberados dão conta da atuação pessoal do deputado, da atuação pessoal particular, do monitoramento, do papel dele, controlando, inclusive, as espionagens, as bisbilhotagens contra os membros da oposição ao regime. O senhor deputado Ramagem, comprovado que consta na investigação, agiu como um verdadeiro chefe da Gestapo do regime anterior, um chefe de um aparato investigativo ilegal. Eu espero que ele possa, diante da gravidade das acusações que pesam sobre ele e diante do amplo material probatório que está, mas eu espero que ele, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório, possa investigar. Mas o que nos resta patente é que o senhor deputado, lamentavelmente, comprovado tudo que está nos autos da investigação, atuou como um verdadeiro chefe da Gestapo do regime anterior. O senhor espera que o Senado e a Câmara possam fazer institucionalmente a partir de agora essas novas relações? O que
nós esperamos, ao fim e ao cabo, é a responsabilização, seja de quem for, dos que tramaram o desvio da finalidade do Estado brasileiro, da Agência Brasileira de Inteligência. Seja eles quem forem, sejam eles cidadãos, sejam eles parlamentares. Quem cumpriu o papel em atuar, em comandar, em organizar um aparato repressivo, ilegal, de bisbilhotagem sobre opositores, algo que se assemelha a regimes fascistas, devem ser, de todas as formas, responsabilizados, sejam quem for, sejam cidadãos, sejam parlamentares no exercício de mandato. Tem informação de que ainda tem gente suspeita na ABIN, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes negou compartilhar parte da investigação com núcleos da ABIN, com a corregedoria, inclusive. O senhor defende algo, neste momento, internamente, do ponto de vista de governo, em relação à ABIN? O governo certamente estará à disposição para colaborar com todas as investigações em qualquer instituição do governo. Esclarecer isso é uma necessidade imperiosa por parte de quem está no governo atualmente, mesmo porque quem está no governo atualmente representa a interrupção desse fluxo de atuação extralegal, autoritária, excepcional que ocorreu no passado. Então, da parte do governo, tenho certeza que terá ter neste momento todo apoio às investigações que estão sendo conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal. E investigar quem quer que seja, esteja onde estiver. O aprofundamento dessas investigações é fundamental, não somente para a punição dos que cometeram os crimes que estão aqui elencados, mas é fundamental para que nunca mais ocorra isso. O que ocorreu é de uma gravidade sem tamanho e sem parâmetro na história brasileira. Nem na ditadura houve uma utilização tão exacerbada do aparato do Estado, do aparato repressivo do Estado, para investigar opositores, para acompanhar e fazer investigação e para fazer bisbilhotagem ilegal com opositores. Eles fizeram mais grave que isso. Eles não só acompanharam e fizeram bisbilhotagem ilegal de opositores. Eles utilizavam indevidamente de informações para propagandeá-las como fake news, com o objetivo de atingir a reputação dos opositores do regime. Isso, repito, é característica de regime fascista. Senador, que a existência da ABIN, como ela funciona, como ela está hoje, deve ser revista? A Agência Brasileira de Inteligência surgiu em substituição ao antigo Sistema Nacional de Informações. Então, ela surge com a concepção de ser uma instituição de inteligência do Estado brasileiro. O papel da Agência Brasileira de Inteligência é subsidiar, sobretudo, o presidente da República em relação a temas sensíveis da segurança nacional e da segurança do Estado Democrático de Direito. A ABIN tem que existir para proteger o Estado Democrático de Direito, não para corrompê-lo. A ABIN, ela tem que continuar existindo e tem que continuar tendo total apoio nosso. Talvez tenha-se que se refletir, quem sabe, sobre um controle maior por parte das instituições de controle, o Legislativo, o Judiciário ou o Ministério Público, sobre a sua atuação, para que não aconteça o desvio da finalidade da ABIN. Repito, a ABIN é uma instituição que merece de nós total respeito e a sua finalidade, quando foi constituída, é a existência para preservar o Estado de Direito. Em mãos erradas, ela foi utilizada exatamente no sentido contrário, tentar corromper as estruturas do Estado Democrático. O senhor acredita que a investigação vai chegar no carro do Bolsonaro? Eu não estou conduzindo as investigações, graças a Deus, e nem tenho talento para tanto. As investigações estão a cargo da Polícia Federal e eu prefiro acompanhar as investigações e ver até onde elas poderão dar. Agora, me parece que existia uma clara conexão, por esse fato aqui que relatei a vocês, existia uma conexão do funcionamento da atuação de bisbilhotagem ilegal com o gabinete de ódio que se utilizava para tentar destruir a reputação dos opositores do regime. Eu não sei a quem vai chegar, mas a investigação e os autos da investigação, conforme constam,
mostra uma conexão direta e objetiva entre o aparato estatal e o gabinete do ódio. O senhor e outros monitorados com que o senhor conversou nesse meio tempo avaliam reforçar a segurança cibernética de vocês de alguma forma? Isso já está sendo feito? Eu tenho essa bibliotagem, incluirei essa bibliotagem no meu currículo como atestado de idoneidade. Beleza? Então, o senhor viu um espaço, o senhor falou ali que talvez o Legislativo possa controlar a BIM de alguma forma, já que tem vários parlamentares que foram investigados, o senhor vê espaço para apresentação de algum projeto, alguma discussão para que o Congresso possa fiscalizar ou o Executivo de alguma forma? Tem que discutir os mecanismos. Eu repito, a Agência Brasileira de Inteligência merece de nós todo o respeito devido. Porque, eu repito, ela sucede uma instituição ilegal que era aparato de um regime autoritário, que era o antigo Serviço Nacional de Informações. A finalidade principal da ABIN é a proteção do Estado Democrático de Direito. O que nós estamos vendo com essa investigação é que a finalidade principal da ABIN foi desvirtuada quando recai sobre ela o comando de governos com vocações totalitárias. Talvez, diante dessa circunstância, seja necessário pensar mecanismos de controle, inclusive, da agência de inteligência, para que isso não volte a ocorrer. E o papel do general Augusto Heleno chefe do GSI? Me parece inevitável o envolvimento do general. Me parece inevitável, me parece estar claro que, como ele estava junto à GSI e a ABIN tinha relação direta com o GSI, era pouco provável, e pelas informações que se tem, era pouco provável que ele não tivesse conhecimento. Mas, enfim, isso também é especulação. Eu prefiro que as investigações aprofundem e encontrem e responsabilizem todos os que tiveram participação nisso. Seja quem for, esteja onde estiver, com a identidade que tiver. Senador, a gente pode falar de outros temas? O senhor estava na reunião de líderes, pois certo? Em relação à desoneração, alguns parlamentares que saíram da reunião disseram que existe uma grande resistência àquela proposta que foi levada ao presidente Rodrigo Pacheco em relação à contribuição. Que caminho que o senhor vê para isso? O caminho e a vontade do governo é a resolução sobre a desoneração. A primeira tentativa que se fez com a medida provisória sobre PIS/COFINS era nesse sentido. Respeitamos a decisão do Congresso Nacional, do presidente Rodrigo, na devolução da medida provisória. O governo continua se dedicando a trabalhar pela resolução. O relatório que virá a ser apresentado pelo senador Wagner constará todas as iniciativas que foram apresentadas pelo Senado. Constará também corte de despesas para dar conta da necessidade da desoneração. Só que o conjunto dessas medidas, ainda no cálculo da Receita e da Fazenda, é insuficiente para dar conta da cobertura. Existe uma cobertura que, em alguns cálculos, vai de 17, em outros vai para 26 bilhões de reais. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser apontado pelo Congresso a fonte respectiva para cobrir toda a despesa gerada pela desoneração. É com base nisso que a Fazenda está se dedicando a buscar fontes. Mas o presidente Pacheco tinha dito que poderia ter só um projeto o suficiente para 2024, né? E os restos dos anos isso seria apresentado na lei orçamentária. Na conversa preliminar que tivemos com a Fazenda e com a Receita, mesmo nessa formulação, ainda seria insuficiente. Mesmo para 2024, na conversa preliminar. É por isso que o Ministério da Fazenda está se dedicando a encontrar uma solução. Fez muito bem o presidente Pacheco em adiar a apreciação do tema para a semana que vem, né? Nós vamos nos debruçar de hoje, junto com o Ministério da Fazenda. Na segunda-feira, teremos reuniões previstas com o ministro Haddad. O governo vai fazer todo o esforço necessário para dar cumprimento, em nome da boa relação com o Congresso Nacional, para, sem desobedecer a decisão do Supremo Tribunal Federal, também responder à desoneração. A expectativa nossa, a torcida nossa e o trabalho nosso será para que na semana que vem nós possamos apreciar, pelo menos aqui no Senado. Mas ainda não tem uma solução acordada para dar Não.
Se a solução acordada tivesse, Vitória, nós já teríamos votado no dia de hoje ou de ontem. Da resistência que... Aí o pedido deveria, no meu entender, no meu sentir, ser emanado do Congresso Nacional, que obviamente provocaria a Advocacia Geral da União, que faria. Eu, aí, sem falar oficialmente, mas eu suspeito que vai acabar tendo que ser necessário um desdobramento nesse sentido, pelo fato de que, mesmo que nós votemos na semana que vem no Senado, não terá prazo hábil para apreciação da parte da Câmara, e o prazo final dado pelo ministro Cristiano Zanin encerra-se no próximo dia 18 de julho. Líder, sobre a reforma tributária, o senhor hoje defendeu a inclusão da carne na cesta básica desonerada, mas existe uma preocupação de que isso altere a alíquota geral? Como é que, não sei se o governo já tem algum cálculo de como ficou? Sempre existe a preocupação. Na segunda-feira nós teremos conversa com o ministro Haddad, ao mesmo tempo que tem uma vontade, já foi expressada até pelo próprio presidente da República, em incluir a cesta básica, incluir na cesta básica a carne, incluir proteína na cesta básica. Ao que pese isso, nós também vamos fazer a mensuração devida para que também isso não acarrete aumento de alíquota, né, que é um dos objetivos primeiros da reforma tributária, além da simplificação, é uma alíquota justa para todos os brasileiros. Tem alguns aliados que defendem, por exemplo, que as armas, né, e munições sejam colocadas no imposto seletivo, que seria uma forma de... Eu sou um desses que assim defendo. Eu sou um desses e, particularmente, esse é um dos temas que tratarei aqui no Senado. É um dos temas que sustentarei aqui no Senado. Não dá para saber se essa tributação seria suficiente para equilibrar a alíquota, né? Não dá para saber ainda. Não. E este cálculo, até ontem a Fazenda não tinha. Repito, na segunda-feira nós deveremos ter aquela reunião ordinária que tem os líderes de governo, o ministro Padilha com o ministro Haddad. É um dos temas, este é da exoneração, é um dos temas que conversaremos. Ele teve, não digo mas uma certa pressa da Câmara de incluir ali na última hora o cálculo branco com a carne, sem ter o cálculo de como isso impactaria ali, porque eles não têm. O governo eles não têm. Vitória, me permita não adentrar no debate que foi travado lá na Câmara, né, nos pormenores do debate, que lá deve ter tido as justificativas devidas para a inclusão ou não da carne na cesta básica. O que interessa agora, e antes de tudo, nós temos que cumprimentar a Câmara dos Deputados, temos que aplaudir a Câmara dos Deputados pela decisão célere, por ter entregue a reforma tributária. Nós vamos ter o governo Lula, entre outras razões que entrará para a história, uma das razões será o fato de ter sido o primeiro governo em regime democrático a aprovar a reforma tributária na história do Brasil. E depois de 60 anos e de 35 de debate sobre a reforma tributária. Então, a data de ontem foi uma data histórica e a Câmara dos Deputados está de parabéns. Agora a bola está com o Senado. E nós vamos cuidar aqui de ver os ajustes, cumprir o dever constitucional do Senado como casa revisora do processo legislativo, fazer os ajustes que tiverem que ser feitos e depois retornará para a Câmara dos Deputados para emitir a palavra final. Os líderes hoje na reunião de líderes defenderam a retirada da urgência. O senhor compartilha dessa opinião, que tira urgência aqui? O governo vai debater sobre essa questão, inclusive com o próprio presidente. O governo tem urgência na apreciação da reforma tributária ainda esse ano. Se para apreciar esse ano for necessária a retirada do regime de urgência que impõe 45 dias, e tendo um compromisso no sentido da apreciação, eu particularmente não vejo problema. Mas a retirada ou não da urgência, nós ainda iremos conversar com a coordenação política do governo, os três líderes, o ministro Alexandre Padilha e com o próprio presidente Lula. Então, a retirada da urgência seria condicionada ao compromisso de aprovação ainda neste ano? Senado e Câmara juntos. O ideal é que este ano seja aprovada a reforma tributária. Nós concluamos a aprovação da reforma tributária. O governo trabalhará para isso e a dedicação nossa será nesse sentido. Líder, Pois não. Pois não. Em relação ainda sobre a desoneração, o senador Eduardo Braga saiu da reunião dizendo que uma das propostas aventadas na reunião de líderes foi um aumento de tributação em relação ao setor financeiro. Como é que foi Essa é uma possibilidade. discussão? Essa é uma possibilidade. Já para a semana que vem?
Uma das possibilidades tratadas é 1% de CSLL, né? Este é um dos temas que está em debate, para ser levado para o relatório do senador Wagner. Então, a tributação do setor financeiro, mais especificamente a tributação dos bancos, é um dos temas que está em debate sob a mesa para resolver a desoneração. Tem uma certa rejeição dos líderes em relação a essa ideia, tem uma interpretação Em relação aos bancos? Em relação aos bancos, eu não vi rejeição dos líderes. De você ter uma noção de aumento de carga. Em relação a CSLL dos bancos, eu não vi rejeição. Não há decisão sobre isso tomada, é um dos temas que está sob a mesa para serem dialogados. Nós temos é que fechar a conta. Nós não podemos aprovar um projeto de desoneração sem a respectiva fonte de receita. A fonte de receita tem que bater com a despesa que está sendo prevista. Senão, isso descontrola o orçamento e aí nós vamos ter todos os problemas que uma circunstância dessa pode advir. Mas então, quando a gente está falando... Também. Os senhores não temem o aumento da CSLL? O setor produtivo não pode reagir como reagiu à limitação dos créditos? Não, inclusive... Pode ser a mesma reação? A reação já há. Então, por isso que isso não é um tema resolvido, não é um tema circunstanciado, não está batido o martelo em relação a esse tema, por isso que não está resolvido. Por isso que o relatório a gente está em aberto. E uma eventual tributação ou não entrará como eu quero, assim, para deixar claro para todas e todos vocês, uma tributação, um aumento de tributação ou não, é a última rácio para fechar a conta. A gente tem uma circunstância, tem uma situação colocada. Qual é essa situação? A desoneração. O Supremo Tribunal Federal decide. Não pode ter despesa, não pode ser apresentado uma despesa pelo Congresso Nacional e pelo Executivo sem a respectiva fonte de receita. Qual é o trabalho nosso? É fechar a fonte de receita que cubra a despesa. Onde estamos nos dedicando a encontrar essa fonte de receita? As iniciativas apresentadas pelo Senado, os 4 projetos apresentados pelo Senado e na redução da própria despesa do governo. Se for necessário, aí é que entra como última rácio, como última alternativa, algum aumento específico de tributação. Mas para viabilizar a desoneração, nós temos que apresentar uma conta que feche. A despesa é essa, a receita será essa. E é nisso que vamos nos dedicar e trabalhar. Mas então, quando a gente está falando do resultado da reunião em relação ao aumento, eventual aumento para o setor financeiro, a gente está falando ainda de um aumento na contribuição.